O povo recebeu de Moisés os mandamentos iniciais, leis civis e penais que Deus havia dado à comunidade, que seguia rumo a estabelecer-se como uma nação distinta de todas as outras nações já existentes. Deus declara que abomina a idolatria e exige que os hebreus não façam aliança com os povos das outras nações, nem com os seus deuses, porque prestar culto aos deuses deles seria uma armadilha para eles. Os hebreus iriam fundar a nação de Israel, e esse povo que constituiria essa nação deveria ser obediente e fiel ao Deus que os estava separando dos outros povos corrompidos. Israel deveria ser uma nação exclusiva do Deus Criador e somente a Ele prestar culto. Assim, eles se manteriam afastados da corrupção espiritual e conservariam o direito às bênçãos liberadas ao povo que obedece às instruções divinas. A fama dos hebreus vai se espalhando entre as nações. Eles eram uma multidão que caminhavam pacíficos pelo deserto, se dirigindo a uma terra que seria deles. Isso causava oposição a eles, e os outros povos, sabedores do poder do Deus dos israelitas, que fizera muitos milagres para livrá-los, planejam atacá-los antes que se fortaleçam. Seria como tentar impedir que se tornassem mais poderosos e fossem os leais representantes e herdeiros da criação de Deus na terra. Os amalequitas foram os primeiros a atacar. Eram uma nação que descendia de Amaleque, neto de Esaú, irmão de Jacó, que sempre esteve com ressentimento de seu irmão, devido a ele ter recebido de seu pai Isaque a bênção da primogenitura, ou seja, Jacó foi o escolhido para dar sequência ao plano de Deus. Moisés instrui os hebreus, animando-os a pensar apenas em vencer, e lhes recorda da grandeza do Deus que os protegia. Josué, da tribo de Efraim, é escolhido por Moisés para liderar o povo na batalha. Moisés iria ao combate através de oração. Foi uma luta acirrada, mas os israelitas foram vitoriosos e derrotaram os amalequitas ao fio da espada. Porque os amalequitas haviam feito oposição aos israelitas, Deus declara que um dia a memória deles seria esquecida da terra. Após a vitória, Moisés levanta altar de gratidão ao Deus eterno, ao Deus vencedor, aquele que é o estandarte da vitória de Israel. Algum tempo depois, Moisés voltou a subir o Monte Sinai para novas instruções de Deus. Todo o povo viu quando ele subiu e Josué, seu auxiliar, permanecia aguardando seu retorno ao pé do monte. No monte, Moisés permanece 40 dias e 40 noites. Essa demora começa a gerar dúvidas entre o povo se Moisés estaria vivo. Permaneceram todos acampados,
mas preocupados se voltariam a ter seu líder com eles. O desespero vai aumentando com o passar dos dias, ao ponto de se esquecerem das instruções recebidas, da vitória contra os amalequitas e da grandeza do Deus que lhes havia tirado do Egito com inúmeros milagres, e decidem contestar as ordens recebidas e fazer um ídolo, imagem de um deus egípcio, e a ele pedirem proteção e prestar-lhe adoração. Fizeram um bezerro de ouro representando o deus egípcio Apis. Mais uma vez, a natureza humana decadente os faz desmerecer o amor e a proteção do Criador. Voltam a caminhar rapidamente em direção à corrupção espiritual. A infidelidade a Deus, a falta de confiança nele, corresponde à traição. Deus havia acabado de dar as instruções necessárias a Moisés e lhe ordena que desça do monte porque o povo havia se corrompido. Deus chama o povo de obstinado, indisciplinado, teimoso e diz a Moisés que iria destruí-los e através de Moisés faria uma grande nação. Moisés suplica a Deus que lhes conceda uma nova oportunidade e desce do monte com as 2 tábuas da aliança, escritas por Deus como sinal de seu poder, e nela os 10 mandamentos. Moisés destrói a imagem do bezerro, a idolatria dos egípcios, que havia contaminado os hebreus. Na saída do Egito, muitos estrangeiros seguiram junto aos hebreus, certos que teriam proteção ao lado do povo que seu Deus havia destruído o Egito para protegê-los. Os estrangeiros eram adoradores de diversos deuses, os ídolos egípcios. Estavam acostumados a lhes prestar culto e sacrifícios em troca de regalias. Eles influenciaram os israelitas a se voltarem para os deuses dos egípcios, já que Moisés poderia ter morrido e eles estariam sem proteção. A história bíblica registra a proibição de Deus que seu povo não se misturasse com outros povos, porque seriam armadilhas espirituais para eles. A mesma proibição vigora até hoje. Deus quer um povo separado da idolatria. Ele explica na Bíblia que idolatria é prestar culto a demônios, e isso traz sérias consequências às pessoas. Sua preocupação está expressa na primeira e importante advertência dada. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, onde eras escravo. Não tenha nenhum outro Deus além de mim. Não faça nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas. Não te inclines diante deles, nem lhes renda culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que não tolerará que entregues teu coração a outros deuses. Deus permite Moisés seguir guiando o povo até a terra que lhes havia dado por herança, mas adverte: quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles.
Deus não se esquecera do ídolo em forma de bezerro que o povo tinha feito para invocar proteção. Idolatria é traição a Deus, infidelidade ao Deus Criador, e traz quebra ao pacto, à aliança feita de ser fiel. É como uma separação, um divórcio. Deus ordena que Moisés construa um tabernáculo que seria como um templo vivo, que estaria no meio do acampamento, e durante todo o trajeto deveriam montar e desmontar até chegarem ao seu local definitivo. O povo volta a alegrar-se por ter seu líder Moisés guiando-lhes e se puseram à execução das peças seguindo o modelo que Moisés havia recebido de Deus. Todo o material que necessitavam foram doados pelo povo. Foram escolhidos os artesãos que receberam a habilidade divina para executarem uma obra de tamanha perfeição. Prepararam todos os utensílios, uns em ouro, prata e bronze, e a tenda chamada de tabernáculo foi levantada. Ali os sacerdotes da tribo de Levi, separados dentre as 12 tribos, iriam oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, a fim de que não morressem. Os sacerdotes estariam sacrificando animais para, através do sangue, fazer expiação pelos pecados toda vez que houvesse desobediência por parte do povo. O tabernáculo já prefigurava a redenção final através de Jesus, o Filho de Deus que viria ao mundo. Ele seria o Cordeiro de Deus que se sacrificaria pelos desobedientes. Jesus seria totalmente fiel ao pacto, aos mandamentos, às instruções e não se corromperia com os terrenais. Jesus se manteria puro, livre da corrupção que sempre assolou os habitantes da terra. E assim, livraria da morte o povo por não ter sido capaz de cumprir a lei de Deus. A Assembleia reunida no deserto havia jurado que faria tudo o que Deus havia ordenado e logo quebraram o juramento voltando à corrupção. Haviam quebrado a aliança feita com Deus no Monte Sinai. Aliança significa fidelidade e é como um casamento. Tem que existir fidelidade de ambas as partes, senão a aliança é quebrada. Esse é um dos motivos pelo qual devemos regressar.